pastor Gerson é como um pai para nós, para mim e a pastora Fátima. Nos recebeu em Belém em 85, pioneiro da missão no norte do Brasil com a sua esposa. Começaram a obra lá em 1980 e através da vida dele muitos foram mobilizados, treinados, enviados para as tribos indígenas da Amazônia. E todas as bases de Jocum do Norte nasceram no coração de Gerson e Elisa. Então eles foram precursores, pais, discipuladores. E para nós é uma honra tremenda ter o Gerson conosco. E para nossa alegria, o pastor Gerson Ribeiro pertence à base de Rio Branco, aleluia. O pessoal de Porto Velho não fica com ciúme não, viu? Porque eu sou mais velho que vocês. Então é uma honra muito grande tê-lo conosco. E ele vai apresentar o nosso preletor, Vichal, que é uma pessoa de uma presença muito rara. Vocês vão ver a profundidade que este homem tem para ministrar esses assuntos de transformação de pessoas, famílias e nações inteiras. Será tremendo em nome de Jesus. Amém. Amados, paz seja com vocês. Que privilégio a gente ter esse homem de Deus falando para nós aqui no Acre. É interessante que quando nós o trazíamos do aeroporto, que ele escutou o que Deus está fazendo aqui no Acre. Ele usou uma frase que nós já temos sentido essa frase da parte do Senhor. E eu olhei para o Daniel, nós começamos a sorrir. Ele disse assim, que aqui do Acre, Deus está montando algo que vai abençoar todo o Brasil. E nós dissemos, Daniel, ele está afinado com o Senhor. Porque o Vichal, ele viaja o mundo inteiro, ele fala no parlamento inglês, ele é requisitado em muitos lugares. E Deus pegou a ele e o colocou aqui em Rio Branco, Acre, para ministrar para nós e para nos dar essa palavra. Então, vamos recebê-lo com carinho. Vichal. Well, thank you very much for this invitation to come to your beautiful province. Obrigado pelo convite para estar nesse estado tão lindo. So, the weather was perfect. O clima é perfeito. And as I flew over the province, I was able to see the Amazon forest for the first time in my life. E quando eu sobrevoei o Acre, eu pude ver pela primeira vez na minha vida a floresta amazônica. So to be here is an experience of a lifetime. Então, estar aqui é uma experiência que a gente tem assim uma vez na vida. I've been in South America now for about 5 weeks or more. E eu tenho estado já aqui na América do Sul por 5 semanas ou mais. And I will be here for 2 more weeks. E eu estarei aqui no Brasil por outras 2 semanas. And my wife will join me on Sunday. She comes actually on Saturday, but we'll meet on Sunday. E a minha esposa também vai estar comigo no domingo. Na verdade, ela chega no sábado, mas domingo estaremos juntos. India and Brazil have many things in common. Vocês sabiam que a Índia e o Brasil têm muitas coisas em comum. There are some things in which you have beaten us. Só que em algumas coisas vocês têm feito melhor do que nós temos feito. We used to be good in football, but you have beaten us. You have to good for what? We used to be good in football. Nós éramos bons em futebol, mas vocês nos ganharam. We have 3 very good cows in India. Nós temos 3 good Cows. Vacas na Índia. Yeah. One of them is called Gir. Uma é chamada Gil. It comes from Gujarat, which is northwest of India. Vem do noroeste da Índia.
We're very proud of that cow. Nós somos orgulhosos dela. We have 3,000 pure Gir cows in India. Nós temos 3.000 raças puras dessa vaca na Índia. Brazil has not 3,000, Brasil não tem 3.000 dessas, not 30,000, não tem 30.000 dessas, not 300,000, não tem 300.000 dessas, not 3 million, não tem 3 milhões, but you have 5 million pure Gir cows. mas vocês têm 5 milhões dessa vaca Gir. India has banned exporting cows since 1960. Desde 1960 é proibido na Índia exportar vacas. So how did you get so many cows from India? Então, como que você tem tantas vacas da Índia? Some brilliant Brazilians Algum brasileiro bem inteligente set up a sperm bank in the area where Gir cow grows. ele fez um banco de sperm, Yeah. um banco de espermas lá onde nós tínhamos a raça dessa vaca. Because cows cannot be sold, Porque as vacas de lá não podiam ser vendidas, so Brazilians started bringing the Gir sperm from India. então esse brasileiro muito esperto começou a trazer o esperma das vacas Gir da Índia. And you have so many cows, I don't know how many in your province. E você tem muitas vacas aqui na sua província, eu não sei quantas. In India, our best cows give 10 liters of milk a day. Lá na Índia, o melhor tipo de vaca nos dá 10 litros de leite por dia. The same cow gives 40 liters of milk in Brazil. Aqui no Brasil, o mesmo tipo de vaca lhes dá 40 litros de leite. How did this happen? Como é que isso pode acontecer? The basic difference is A diferença básica that we worship cows, you eat them. é que nós adoramos a vaca e vocês comem ela. For us, cow is God. Para nós, vaca é Deus. A people who worship nature Se as pessoas que adoram a natureza make themselves incapable of establishing their rule over nature. eles são incapazes de estabelecer a sua governança sobre a natureza. So your rain, your green grass, your climate, they contribute to improving the breed of cow. Assim que a chuva, o bom clima, todo esse meio ambiente que vocês têm aqui ajudam a crescer as vacas. But the most important thing is your worldview. Mas a coisa mais importante é a sua cosmovisão. You don't believe that nature is God. Você não crê aqui que a natureza é Deus. So you don't worship monkeys and snakes and cows. Então você não adora macaco, cobras e vacas. But we believe that creator and creation are one. E nós cremos que Criador e criação são um. And because cow is God, E porque a vaca é Deus, we worship cows. nós adoramos vaca, We're not allowed to kill them. não nos é permitido matá-las, We're not even allowed to sell them to the people who eat them. nós não nos é permitido nem vendê-las para as pessoas que as comem. So keeping a cow Então, conservando a vaca is like buying a car. é como comprar um carro, But the rule in India is that if you buy this car, mas a regra na Índia é, se você compra esse carro, even when you're not driving it, you have to put petrol every day.
Ainda que você não esteja dirigindo, você tem que diariamente colocar gasolina. If you're not using the car, you can't sell it. The car, you can't sell it. Se você não estiver usando esse carro, você não o pode vender. So nobody wants the best car in India. Então, as pessoas não querem comprar o melhor carro que tem na Índia. So India actually right now is the world's largest producer of milk. E a Índia, atualmente, é um dos maiores produtores de leite. But our milk revolution is based on buffaloes, not cows. Mas a revolução que nós temos na produção de leite é baseada nos búfalos e não nas vacas. So, what does this tell us? O que é que isso nos diz? It tells us that truth matters. E está nos dizendo que a verdade realmente significa algo. If you believe what is false, Se você crê no que é falso, you hurt yourself. você vai se machucar. Thank you. You hurt your culture. Você machuca a sua cultura. So the people who lived here before the Europeans came, Então, as pessoas que moravam aqui antes dos europeus chegarem, they believed that there is no difference between human beings and animals. eles criam que havia uma diferença entre o ser humano e os animais. So you can eat cows, Assim, você pode comer a vaca you can also eat your enemies e você também pode comer os seus inimigos, if they happen to be from a different tribe. se eles fossem de uma tribo diferente. You can kill them, Você pode matá-los you can barbecue them, e você pode fazer um churrasco deles. you can eat them. E você pode comê-los. Now, you may not have heard about it, but I was in São Luís yesterday, Talvez você não ouviu sobre isso, mas ontem eu estava em São Luís. and I went to a museum E eu fui para um museu in which I saw the paintings of one tribe eating people from other tribe. e eu vi os quadros lá que demonstravam pessoal de uma tribo comendo os da outra tribo. Hopefully that doesn't happen anymore. Eu espero que isso já não aconteça mais. So why was that stopped? Por que que isso parou? Because the Europeans who came here, they may have done many bad things, Porque os europeus que vieram aqui, ainda que eles devem ter feito muitas coisas erradas, but they believed one thing which was correct, mas eles acreditavam numa coisa que era correta. that a human being is different than animals. Que um ser humano é diferente dos animais. You have a soul Você tem uma alma which is immortal. que é imortal. It is made in God's image. E ela foi criada à imagem de Deus. Therefore, every human being is different Então, todo ser humano é diferente than animals. dos animais. Human beings are precious. O ser humano é precioso. You can kill animals and eat them, but you can't kill human beings and eat them. Você pode matar o animal e comê-los, mas você não pode fazer o mesmo com o ser humano. Now, that was a belief that human beings are special, Então, havia uma crença de que o ser humano é especial. but that belief changed South America. E essa crença mudou a América do Sul. So that's our theme in this conference, Então, esse é o nosso tema nessa conferência. that truth transforms. Que a verdade transforma. Truth makes a difference. A verdade faz diferença. And I have a book there at the book table, E lá fora, nós estamos vendendo um livro which is called Truth and Transformation. que é chamado Verdade e Transformação. So that's what we are going to be looking at. E nós estaremos olhando nesse tema. There is a third area in which Brazil has beaten India, E há um terceiro elemento também que o Brasil venceu a Índia. and that's the area of corruption. E essa é a área de corrupção. We are a very corrupt country. Nós somos um país bem corrupto. You are a little more corrupt than us. Mas você é um pouquinho mais corrupto que nós. So every year Então, anualmente, there is a German
agency called Transparency International. Tem uma agência alemã que é chamada Transparência Internacional. It's actually an international agency based in Germany. Na verdade, é um organismo internacional, mas está sediado na Alemanha. It studies corruption in all the countries. E ela define a corrupção em vários países. And every year it concludes that Brazil is more corrupt than India. E anualmente eles concluem que o Brasil é mais corrupto que a Índia. I suppose some of you are not very proud of it. Eu me imagino que você não está muito orgulhoso disso, Because you understand how terrible that is. porque você entende quão terrível isto é, How it hurts the poor. como isso fere ao mais pobre. Almost $50 billion every year Brazil loses because of corruption. O Brasil perde anualmente quase que 50 bilhões de dólares por causa da corrupção. So part of the discussion during these 3 days, tomorrow and Saturday, Então, parte das discussões que nós teremos nesses 3 dias, amanhã e sábado, the part of the question is, how are you going to transform Brazil? parte da questão é como é que você vai transformar o Brasil. Can corruption be eradicated? Será que a corrupção pode ser erradicada? Well, obviously it can be eradicated Obviamente pode sê-lo, because there are many countries which have much less corruption than India or Brazil. porque existem muitos outros países que são menos corruptos que a Índia e o Brasil. How were those cultures created where there is very little corruption? Como foram criados esses países onde existe uma corrupção muito pequena? Where there is freedom, Havia liberdade, where doing business is easy, onde fazer negócios é muito mais fácil, where poverty has been eradicated. onde a pobreza foi erradicada. So that's the question that we are studying today, tomorrow, and day after, and I hope you will come. Essa é a questão que nós vamos discutir hoje, amanhã e depois, à medida que vocês And participam. if you're not able to come, do buy the books. Mas se por alguma razão você não pode vir ou vai perder uma sessão, adquira o livro. And this is being recorded, so you can also listen. Isso também está sendo gravado, você vai poder escutar. So, I want to present a big picture for you first. E, primeiramente, eu quero mostrar para você um quadro bem amplo. How was the modern world created? Como que foi criado o mundo moderno? What is the difference between South America and North America? Qual é a diferença entre América do Sul e América do Norte? What's the difference between Western Europe and Eastern Europe? Qual a diferença entre Europa Oriental e Ocidental? Or Europe and Africa or Middle East? Entre a Europa, África ou Oriente Médio? So how was the modern world created? Como é que o mundo moderno foi criado? That will help you understand the heart of the problem in Brazil and South America. Isso vai te ajudar a entender o coração do problema no Brasil e na América do Sul. So today I'll go fast. Hoje eu vou caminhar rápido. I will repeat some of it tomorrow and hopefully put slides up. Amanhã eu os repetirei e possivelmente a gente vai passar So alguma that data some of show. the names and dates that I'm giving you can actually note them if you've not come prepared. Algumas datas, lugares, eu vou repeti-los em caso de que você não veio preparado But para also escrever. feel free to ask your questions. Mas também eu quero te dar a liberdade Because perhaps from tomorrow itself, in the second session in the morning, de fazer perguntas, porque amanhã, na segunda sessão pela manhã, nós teremos essa liberdade. we can begin to answer your questions. Então a gente pode começar a responder as suas perguntas. So your questions can be about what I'm saying, E as perguntas que você fará amanhã
pode ser a respeito daquilo que eu estou falando, or about the books that you have already read from me. ou acerca de algum livro que você já possa ter lido que eu escrevi. And some of you have also watched my videos on YouTube, so you can ask questions from there. E talvez alguns já assistiram alguns dos meus vídeos no YouTube. Você pode fazer So pergunta disso. start writing them tonight, give them to a volunteer. Então, escreva até as suas perguntas hoje à noite. Você pode dar para qualquer um dos voluntários. So we'll see if Friday morning, second session, Saturday morning, second session, we can talk about real questions that you have. Assim nós veremos se sexta pela manhã e sábado pela manhã a gente pode responder as perguntas que você possa ter. So the main presentation this evening, Então, a maioria da apresentação nessa noite that 5 revolutions have created the modern world. é que 5 revoluções criaram o mundo moderno. And you are the children of the French Revolution. E vocês são os filhos da Revolução Francesa. That is the heart of the problem. Esse é o coração do problema. There are some people who would like to be the children of the communist revolution in Russia, Porque existem alguns que gostariam de ser os filhos da Revolução Comunista da Rússia. and the people in Venezuela and Cuba are children of the communist revolution that happened in Russia. Há alguns na Venezuela e em Cuba que são os filhos dessa revolução socialista. So although in your universities and in your political parties there are Marxists, Ainda que nas suas universidades e nos partidos políticos existam marxistas who are children of the communist revolution, que são filhos da Revolução Comunista, on the whole, Brazil and most of Latin America is really children of the French Revolution. na totalidade, Brasil, tal qual América do Sul, somos filhos da Revolução So Francesa. you have to, the picture that I'm painting before you of world history, Então, esse quadro que eu estou pintando diante dos seus olhos são parte da história mundial. it's meant to help you understand yourself, your leaders, your universities. Isso vai ajudá-los a entender a você mesmo, seus líderes e as suas universidades. That will help you to choose what kind of new revolution you want in Brazil. Vai ajudar com que você escolha qual tipo de revolução você quer que aconteça no Brasil. Because you're here tonight because you do want Brazil to change. E você está aqui hoje à noite porque você quer ver uma mudança do Brasil. You are serious people, otherwise you wouldn't come here on Friday evening. Vocês são pessoas sérias. Caso contrário, vocês não estariam aqui numa sexta-feira à noite. You're thoughtful people. You're thoughtful people. Vocês são pensadores. And you care for your nation. E você se preocupa com a sua nação. So from you, a new revolution is to begin in Brazil. Assim que, a partir de você, uma nova revolução vai começar no Brasil. And what we are doing is planting some seeds. E o que nós estamos fazendo é plantar algumas sementes. A seed is a very tiny thing, is not threatening. A semente é uma coisinha pequena e não ameaçadora. But a seed is a powerful thing. Mas a semente é algo poderoso. It has the potential to become a forest. E porque tem o potencial de se tornar uma floresta. So these meetings are not insignificant. Então, essas reuniões não são insignificantes. The last great revolution was in Russia 101 years ago. 101 anos atrás, a última e grande revolução aconteceu na Rússia. There were several revolutions in Russia, 1905, and 2 revolutions in 1917. 1905, 1917 nós tivemos 2 revoluções em Rússia e elas foram acontecendo lá. But I'm simplifying.
Mas aqui eu estou simplificando. So in 1917, October, November, under Lenin's leadership, communists took over power in Russia. 1917, sobre a liderança de Lenin, em outubro, novembro, o comunismo tomou conta da Rússia. Now, that is a major revolution, meaning it's a big earthquake. E essa foi uma grande, significante revolução. When you have a major earthquake, quando você tem um grande terremoto, it has aftershocks. Ele tem consequências subsequentes. And they shake up the earth. E o tremor de terra. So when I say that the communist revolution in Russia was a major earthquake, e quando eu digo que a revolução na Rússia foi um grande terremoto, I mean its aftershocks continue till today. Eu quero dizer que a consequência desse sacudir chegaram até os nossos dias. 2 million people have left Venezuela to go to Colombia, and many have come to Brazil. 2 milhões de pessoas já fugiram da Venezuela para irem para a Colômbia e muitos têm vindo para o Brasil. Mothers have left their children with grandmother and come to Brazil. Muitas mães deixaram os seus filhos com suas avós e vieram para o Brasil. Here they can work at least as prostitutes and send money to their mother to look after their kids. Aqui elas podem trabalhar até que se fosse como prostitutas para mandar dinheiro para os seus filhos. Because her children there in Venezuela don't have money to eat. Porque os seus filhos lá na Venezuela não têm dinheiro para comer. The doctor can prescribe medicine for the child. O médico pode fazer uma receita para a criança, but they have no money to buy the medicine. Mas não tem dinheiro para comprar o remédio. That's what an earthquake does. Isso é o que um terremoto causa. A lot of damage. Muito estrago. So 2 million people have left just Venezuela. Então 2 milhões de pessoas acabaram de sair da Venezuela. Brazil can cope with some of them. Brasil pode receber alguns deles. But Colombia is having very hard time. Mas a Colômbia está passando também um tempo muito difícil. Because Colombia is very poor. Porque Colômbia é muito pobre. Much poorer than you. Mais pobre do que o Brasil. So the revolution that happened in Russia. Então, a revolução que aconteceu na Rússia, the heart of that revolution was, o coração dessa revolução era that we don't believe in God. É que nós não cremos em Deus. We don't believe in God's revelation. Nós não cremos na revelação de Deus. We will live by human reason, human ideas. Nós vamos viver através de ideias humanas. Particularly by the ideas that came in the mind of Karl Marx. Particularmente das ideias que vieram da cabeça de Karl Marx. So Marxist ideology will rule us. Então a ideologia marxista vai nos governar. Now, in a sense, Russian Revolution itself was a child of the French Revolution. Agora, na verdade, em essência, a Revolução Russa foi um filho da Revolução Francesa. French Revolution began in 1789. A Revolução Francesa começou em 1789. Church is very corrupt. We are not going to follow the church. A igreja estava muito corrupta. Nós não vamos seguir a igreja. Kings are very corrupt. O rei também é corrupto. And we will get rid of the kings and nobility. E a gente vai se livrar do rei e da nobreza. Political power and religious power will not rule us because they are both corrupt. Poder político e religioso não vão nos governar porque ambos são corruptos. Human reason will rule us. A razão vai nos governar. That was the essence of the French Revolution. Essa foi a essência da Revolução Francesa. We will trust in the human intellect, human reason. Nós vamos confiar
na razão, no intelecto humano. So when the revolution really took over Paris and France, Assim, quando realmente a revolução tomou Paris e toda a França, the revolutionaries took some prostitutes, dressed them as goddesses. e alguns dos revolucionários pegaram prostitutas e as vestiram como deusas. And they put them on bishops' thrones. E elas as colocaram na cadeira dos bispos. And they carried these thrones on their shoulders with prostitutes sitting on them. E eles pegaram então o trono dos bispos e levaram nos seus ombros com as prostitutas sentadas lá em cima. Saying, this is the goddess of reason. Dizendo, essa é a deusa da razão. Get rid of religion, get rid of monarchy. Livre-se da religião e da monarquia. Let's believe in reason, let's live according to reason. Vamos crer na razão e viver de acordo à razão. But the problem was, whose reason? Mas o problema era, quem é a razão? If the two of us are revolutionaries, Se ambos fôssemos revolucionários, and we both believe in reason, e ambos criamos na razão, but our reason disagrees. mas a nossa razão não está, elas se discordam. I believe that France should invade Portugal. Eu creio que a França deveria invadir Portugal. He thinks, no, France should first invade Austria. E eu diria, não. Eu acho que a França deve invadir a Áustria. Whose reason will prevail? Qual razão vai prevalecer? Well, whoever has the guillotine. Guillotine, you cut the head off. A razão que vai prevalecer é aquele que tivesse a guilhotina. If he has the power to cut off my head, his reason will rule. Se ele tivesse o poder de cortar a minha cabeça, a razão dele iria prevalecer. If I can cut off his head, then my reason will rule. E se eu pudesse cortar a cabeça dele, a minha razão ia ganhar. This was the big problem in French Revolution. Esse foi o grande problema na Revolução Francesa. Because of this, the Russian Revolution said, Porque a Revolução Russa foi criada, not his reason, não a minha razão, não a razão dele, but Karl Marx's reason, his ideas and ideology will rule. mas agora é a razão de Marx, porque o marxismo é que vai governar. But how do you decide how Marxist ideology, what does it mean in this practical question? Mas como é que você decidiria que o raciocínio de Marx estaria certo nessa questão? Well, the party will decide. Bem, o partido é quem vai decidir. So, should there be private ownership of farms, agriculture? Será que nós devemos ter donos de fazendas? Or is private ownership a problem? Agriculture should be collectivized. Eu acho que todas essas fazendas privadas deveriam ser algo coletivo. The right to private property is evil. It's evil. That's what they said. Eles disseram que o direito à propriedade privada é maligno. So after Lenin, Então, depois de Lenin, Stalin had become the leader of the Marxist Communist Party. Stalin se tornou o líder do Partido Comunista. He shot his comrades who were saying that state should take over agriculture. Ele matou os seus amigos que diziam que o Estado devia tomar conta disso, Because they were disagreeing with him. porque ele estava em desacordo com eles. He accused them that they are asking me to plunder the peasants, take over their property. E ele matou a eles que tinham essa ideia, porque ele queria tomar conta das propriedades. So he shot them, killed them. E ele os matou simplesmente. But then, 2-3 years later, in 1931-32 or so, he did exactly what they were asking, collectivized agriculture. Em 1931, poucos anos depois, ele fez exatamente o que eles estavam fazendo
com as propriedades. So you used to own your land. Então, você que possui a sua terra, Now the state owns your land. You became a servant on your own land. agora o Estado vai possuir a sua terra, and you become, A servant on your own land. e você vai ser um servo na sua própria terra, porque o Estado vai tomar The conta. state takes over your house and your horse. Então, o Estado vai pegar a sua casa e os seus pertences. So people were so angry that they killed their own horses and ate them instead of giving them to the state. Então, as pessoas estavam matando uns aos outros porque aquilo pertencia ao Estado. But the important point that I'm making right now Mas agora, preste atenção, o ponto importante que eu estou tentando fazer agora is that whose ideas, it's okay to say that reason will rule, ideas will rule, but whose ideas? é interessante dizer que ideias e conceitos vão governar, mas a pergunta é, ideias e conceitos de quem governarão? Well, whoever has the revolver, Daquele que tivesse o revólver na mão. whoever can shoot his own friends and comrades. Daquele que pudesse matar e atirar nos seus próprios amigos. So when you put reason alone as the absolute ruler, Quando você coloca a razão como o governador absoluto e único, you create a serious problem. você está criando um problema sério. That you no longer know truth because truth according to me is different than truth according to him. Que na verdade você não conhece a verdade, porque a minha verdade é de acordo ao que eu penso e ele tem também a sua visão da That verdade. actually force rules, not reason. Então, e o force. Yeah, revolver or guillotine. Então, realmente você está forçando com o revólver e não com a sua razão. Now, why is this discussion important? Por que esse assunto e essa discussão é importante? Because it is this French Revolution which has created South America. Porque foi a Revolução Francesa quem criou a América do Sul. So, you are children of the French Revolution? Você é filho da Revolução Francesa? Venezuela is grandchildren of French Revolution. Mas a Venezuela é neto da Revolução They are Francesa. children of the Russian Revolution, grandchildren of the French Revolution. São filhos da Revolução Comunista Russa e netos da Revolução Francesa. 12 or 13 years before the French Revolution, The what? 12 or 13 years, 12 ou 13 anos antes da Revolução was Francesa, a revolution in North America and United States. houve uma revolução nos Estados Unidos da América. 13 British colonies revolted against the British rule. 13 territórios se rebelaram contra o domínio inglês. They wanted to be free of British imperialism. Eles queriam ser livres do imperialismo britânico. And that revolution actually succeeded E essa revolução teve êxito, in creating freedom. porque criou liberdade. And in your city, in Rio Branco, E aqui na sua cidade, em Rio Branco, you have a copy of the Statue of Liberty você tem uma cópia da Estátua da Liberdade, because you acknowledge that, yes, America succeeded. porque você reconhece, sim, a América teve êxito In creating a free nation, em criar uma nação livre, a strong nation, uma nação forte, a nation where there is very little corruption, uma nação que tem muito pouca corrupção, and in a nation in which even a poor person can acquire a lot of wealth and power. e uma nação onde até uma pessoa mais pobre pode desenvolver. So why did American Revolution succeed? Por que
a Revolução Americana teve êxito? That's what we want to understand a little bit today, more tomorrow. Isso é o que nós queremos entender um pouco hoje à noite e mais amanhã. Before the American Revolution, Antes da Revolução Americana, in 1642, em 1642, a great revolution began in England. uma grande revolução começou na Inglaterra. It's called English Civil War. Foi chamada a Guerra Civil Inglesa. It also succeeded Também teve êxito in creating a society ao criar uma sociedade where the law is over everyone. quando a lei estava sobre todos. In Brazil, president, governors, politicians are over the law. No Brasil, presidente, governadores, políticos estão sobre a lei. Not in theory, but in practice. Não é na teoria, não. É na prática. They are not afraid of the law. Eles não têm medo da lei. Therefore, they are so corrupt. Therefore, the leadership here is very corrupt. Essa é a razão pela qual a liderança aqui é muito corrupta. Because there is no fear of the law. Porque não existe medo da lei. So how did England succeed in creating a society where law is supreme? E como a Inglaterra teve êxito em criar uma sociedade onde a lei é suprema, And then under it is the parliament, e debaixo disso está o parlamento, and then the government. depois o governo, Most important office is first servant. The most important office is not the king. They do have a queen, Eles têm um rei, mas a autoridade mais importante não é esse rei. that first servant is called the prime minister. Então, ele é chamado primeiro-ministro. Now, both of these American and English revolutions Ambos, a Revolução Americana e a Britânica, were aftershocks of a great earthquake that happened in Germany. elas foram oriundas de algo também que aconteceu na Alemanha. So 501 years ago, Então, 501 anos atrás, there was a great revolution that began in Germany. houve uma grande revolução que começou na Alemanha, Because the church was corrupt, porque a igreja era corrupta, as the French saw and as others saw. como os franceses e outros observaram. Political power was corrupt. O poder político era corrupto, Government was corrupt. também o governo. So most of the revolutions have started because of the corruption of political power, religious power. E a maioria das revoluções começaram devido à corrupção do poder religioso e político. Many of the revolutions relied on swords, on guns. Muitas das revoluções, elas se fiavam na espada e na arma. The German Revolution, A Revolução Alemã, which was the greatest of these 5 revolutions, que foi uma das maiores dessas 5 revoluções, that began with the pen of a simple priest and monk. ela começou com a caneta de um simples sacerdote, um monge. He didn't have sword, he didn't have army. Ele não tinha espada, não tinha revólver. What he had was truth. O que ele tinha era verdade. And he forced his nation, E ele forçou a sua nação. and he forced the modern world E ele também o fez com o mundo moderno to seek truth, to believe truth. para buscar a verdade e crer na verdade. And that's what transformed our world and created our world. E isso foi o que transformou e criou o nosso mundo. So the German Revolution was the greatest revolution. Então, a Revolução Alemã foi a maior revolução. English Revolution and the American Revolution A Revolução Inglesa e Americana
they were aftershocks of what happened in Germany. Eles foram o resultado desse tremor que aconteceu na Alemanha. The German Revolution not only created German nation, but also Switzerland and England and Holland and Scotland and A Finland. Revolução Alemã não somente criou a Alemanha, mas criou Escócia, a Suíça e outros países. And that's why it's important for you to get out of the Brazilian intellectual mindset and begin to understand what actually happened in Germany. Então é muito importante que você saia dessa cosmovisão brasileira e você possa entender o que aconteceu na Alemanha. You don't have to accept everything that happened in Germany or England or America. Você não tem que necessariamente aceitar o que aconteceu na Alemanha, na América ou na Inglaterra. But if you're going to transform Brazil and South America, Mas se você vai transformar o Brasil e a América do Sul, you have to have intellectual openness to learn from these revolutions, which were very different than your revolution. você tem que ter uma abertura intelectual para aprender e entender o que aconteceram nessas outras revoluções. You've been free for 200 years almost. Você tem gozado de independência por cerca de 200 anos. You have tried democracy and dictatorship. Você já tentou democracia e ditadura. You have tried capitalism and socialism. Você já tentou capitalismo e socialismo. You have tried revolutions and military assassinations and coups. E você já aprovou revolução, assassinatos e terrorismo. Nothing has worked. Nada funcionou. I mean, you are privileged people. Your life may be okay. E você hoje são pessoas privilegiadas. But as a nation, as a continent, 200 years of independence Mas has failed. Mas como nação, como continente, 200 anos de independência tem falhado. That's why it is important for you to begin to learn from German Revolution, English and American Revolution. Essa é a razão pela qual você pode começar a aprender da Revolução Alemã, Inglesa, Americana. And then decide what kind of a revolution Brazil now needs. E então decidir qual é o tipo de revolução que o Brasil And necessita. I'm very glad that we are in a university. I'm very glad that we are meeting in a university. E eu também estou contente que a nossa reunião é aqui numa universidade. Because university classroom is about intellectual openness. Porque as salas de aula na universidade são a respeito de abrir a nossa mente. About listening to ideas you don't necessarily agree with. De escutar até ideias que você não necessariamente concorde com elas. And this weekend is about openness of ideas and truth. Então, esse final de semana, o nosso assunto é estarmos abertos a ideias e verdades. It's possible that you don't believe in truth. Possivelmente você até não creia na verdade. Nobody knows truth. No one can know truth. Que ninguém pode crer na verdade. Because that's the difference between modern and postmodern. Essa é a diferença entre o modernismo e o pós-modernismo. Modernism was seeking truth. Modernismo buscava a verdade. Postmodernism doesn't believe that truth exists. O pós-modernismo não crê que a verdade exista. Every day I get 2 or 3 emails from President Trump and his office. Diariamente eu recebo 2 ou 3 e-mails do Trump ou do gabinete dele. It's not because I'm important, Não é porque eu sou importante, but because I subscribe to his mailing list. mas é porque eu me subscrevi na lista de e-mails dele. You can also get mails from President Trump every day. Se você quiser, você também pode receber e-mail do presidente Now, Trump todos every os dias. second or third day, every second and third day, Cada segundo
he says news media is in America is fake news. E ele sempre está dizendo que as notícias na América do Norte são fake news. Don't believe American press, American television, American radio. Não creia na imprensa dos Estados Unidos, televisão e nem no rádio. That is American president saying Isso é o presidente americano dizendo that American intellectuals are lying to you. que os intelectuais americanos estão mentindo para vocês. Now, sometimes the press returns the compliment. E algumas vezes a imprensa retorna o elogio. It says President Trump is post-truth. E eles dizem que o presidente Trump também falha na verdade. He doesn't believe in truth. Ele não crê na verdade. He is manipulating people's minds. Ele está manipulando a mente das pessoas. So here you have USA, E aí você vê os Estados Unidos, where politicians says don't trust the press. quando os políticos dizem não acredite na imprensa. Press says don't trust the politicians. E a imprensa diz não creia nos políticos. Nobody as yet is saying don't trust the university professors. Mas ninguém ainda disse não creia nos professores da universidade. But it's just a matter of time when the people start saying that universities are lying, professors are lying, don't trust them. Mas é só uma questão de tempo para as pessoas começarem a dizer as universidades estão mentindo, os professores estão mentindo, não creia neles. So you have a post-truth world Aí você tem um mundo após verdade, because truth is dead. porque a verdade está morta. So we will talk about can we know truth? How? E nós vamos comentar sobre você pode conhecer a verdade, Because I said that the German Revolution, the English and the American Revolution succeeded porque eu disse que a revolução alemã, britânica e americana tiveram êxito because they were championing truth. porque eles estavam exaltando a verdade. Were they right, were they wrong is a different question that you can raise. Se estavam certos ou errados é uma outra pergunta que você pode até me fazer. But those revolutions succeeded in creating great nations Mas essas revoluções tiveram êxito em criar grandes nações, because they were seeking truth, they were fighting for truth, not for power. porque eles estavam buscando a verdade, estavam atrás dessa verdade, não andavam buscando poder. So the reformer in Germany, Martin Luther, Assim que a reforma na Alemanha de Martinho he Lutero, was not saying make me president or prime minister or king. ele não estava dizendo eu quero ser presidente, primeiro-ministro ou rei. He was not saying I'm building a party, vote for me. E ele não estava dizendo eu vou ter um partido político, votem por mim. He was not saying make me a bishop or a pope. Ele não estava dizendo eu quero ser um bispo ou um papa. He was not seeking power for himself. Ele não estava buscando poder para si. He was seeking truth. Ele estava buscando a And he was verdade. asking the nation to believe in truth, E ele estava pedindo à nação, dizendo à to nação, debate truth. creiam na verdade. That's what began the revolution. Isso foi o que começou a revolução. And we will discuss that this revolution was a holistic revolution. E eles discutiam que essa revolução vai ser uma revolução holística. It changed everything. Mudou tudo. Now, it's possible that you have listened to Lutheran preachers, Agora, possivelmente, você já escutou alguma das pregações de Lutero. but may I say humbly Deixa eu dizer para você humildemente that for last 1.5 years I was living in Germany. que, how many years? 1.5 years. Pelos últimos I was living in Germany. ano e meio eu estava morando na I Alemanha. gave about 150 lectures in Germany. E eu dei mais ou menos uns 150 palestras na Alemanha. And my conclusion is that the most Germans, most Lutherans don't understand Luther. Porque e o meu entendimento foi
que a maioria dos alemães não entendem nada de Lutero. So, as we continue, you will see what really was the German Revolution, why did it succeed. E quando nós continuamos nos dias que virão, você vai entender realmente o que foi a Revolução Alemã e porque teve êxito. So, we'll go there tomorrow. Amanhã nós vamos comentar sobre isso. But today, Mas hoje, in the last few minutes that I have, nos últimos minutos que ainda tenho, let me focus in explaining the problem of the French Revolution, which has hurt Brazil. deixe-me explicar um pouco da Revolução Francesa que realmente tocou o Brasil. The French Revolution believed in reason, A Revolução Francesa cria na razão. but it became a terrorist state. Which state? France became a terrorist state. Mas a França se tornou um estado terrorista It terrorized its own people. porque aterrorizou muita gente. The revolutionaries described French Revolution themselves as reign of terror. Os próprios revolucionários descreveram a Revolução Francesa como um reino de terror, Because they killed 300,000 of their own people. porque eles mataram 300.000 pessoas do seu próprio povo. They were chopping off heads every day. Eles estavam cortando cabeças diariamente. The vast majority of people were shot. These were people revolting. Revolutionaries were killed by their own comrades. How many people? Total of about 300,000 people were killed. 300.000 pessoas em total foram mortas pelo seu próprio povo. We have to terrorize our own people to govern them. Nós temos que aterrorizar o nosso próprio povo para governar. You might say, well, that's 200 years ago. Talvez você diga, isso foi mais de 200 anos atrás. No. Não. If you've been to Argentina, Se você já esteve na Argentina, you go to Buenos Aires, você vai para Buenos Aires, along the beautiful sea coast, there is a big park. ali na costa do mar e do rio tem um parque muito lindo. On the stones in that park Nas pedras nesse parque are written names of 30,000 young people estão escrito o nome de 30.000 jovens who were killed by the government of Argentina. que foram assassinados pelo governo da Argentina, About 1 mile into the ocean, mais ou menos uma milha Atlantic Ocean, no oceano. there is a statue in the middle of the ocean of a young man. Há uma estátua lá no meio do mar de um jovem, Because the police was going door to door porque a polícia andava casa por casa in the middle of the night, de noite. was picking up young men and young women. Eles pegavam jovens e moços e moças They were taking you to the police station. e eram levados para a polícia They were put in the aeroplane, e colocados num avião. flown over the Atlantic, Voavam sobre o Atlântico and thrown down into the ocean. e os jogavam no mar. Why? Por quê? Because Argentinian economy had crashed. Porque a Argentina, a economia da Argentina faliu. For 100 years, Por 100 anos, economists were saying that Argentina will become the most important economic nation in South os America. comunistas diziam que a Argentina vai ser o país economicamente forte na América do Sul. So banks were investing in Argentina. Então eles queriam correr para resgatar a Argentina. A lot of money from Saudi Arabia and Muslim oil nations was going into Bank of America. Muito dinheiro do Oriente Médio estava indo para o Banco da América. What will Bank of America do with all that money?
que é que o Banco da América fazia com esse dinheiro? put it in Argentina, Colocavam na Argentina, later put it in Rio de Janeiro for World Cup. mais tarde eles colocaram no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo. So they were saying to the Argentinian, start businesses, start industry. Eles estavam dizendo para os argentinos, comecem negócio, comecem Take indústrias the aí. money from us. Pega o dinheiro da gente. Well, they took the money. They took the money. E eles pegaram esse dinheiro. Half of it went into starting the projects for which the money was meant. Metade desse dinheiro foi para ser usado nos projetos que deveriam ser They começados. used the other half to buy expensive yachts and girlfriends. E eles usaram a outra metade para comprar iates e namoradas. And they were spending so much time in their luxury and with their girlfriends E eles estavam gastando tanto tempo no luxo e com as namoradas that the industries took too long to build. que demorou muito tempo para se construir indústrias. By the time the factories started producing things, Quando essas fábricas começaram a produzir algo, well, India had started making things cheaper and Brazil had started making same things cheaper. a Índia e o Brasil começaram a produzir as mesmas coisas a um So there preço was mais no baixo. market for Argentinian products. E aí não havia comércio para os produtos da Argentina. And therefore those factories failed. Então, todas essas fábricas cheias de produtos, How do you return the money? como é que você vai recuperar o dinheiro? The young people who had prepared themselves to work in these factories and businesses, Os jovens que haviam se preparado para trabalhar nessas fábricas, there e was nesses no negócios, job for them. não havia mais trabalho para eles. The currency's value had really devalued. Então, aquele que eles tinham de valor, começou a haver uma desvalorização And no país. that began the protest. E aí, então, começaram os protestos. And that's the kind of situation which is developing in Argentina today. E esse mesmo tipo de situação está acontecendo hoje na That's the Argentina. kind of situation which is developing in Brazil today. Essa é a mesma situação que está acontecendo no Brasil hoje. That's the sort of thing happened in France in a different sense. Isso foi o que aconteceu na França num sentido diferente, Then the governments that you had elected, que o governo que vocês when you escolheram begin to protest, e when you begin to protest against misgovernance, você misrule, mesmo elegeu, mas você começa a protestar contra esse governo. they come to your home, pick you up, throw you into the ocean. E o que acontecia lá na Argentina, eles entravam no lar desses jovens, apanhavam eles e jogavam no mar. That's reign of terror. Isso é um reinado de terror. So France became a rule of terror. Então a França era um reinado de terror. That incidentally is a verse, is a phrase from prophet Amos. E, incidentemente, essa é uma frase do profeta Amós. There is another verse in Amos chapter 7, another phrase, Uma outra frase no capítulo 7 de Amós, plowing the ocean. arando o oceano. That's the phrase with which Simon Bolivar concluded his life. Essa foi a frase que Simão Bolívar terminou a sua vida. When he was dying, Quando ele estava morrendo, he wrote, ele escreveu, renouncing the revolution that he had led. renunciando à revolução que ele liderou. Your neighbor Bolivia is named after him, Bolivar. A Bolívia, o nome da Bolívia veio de Bolívar. And he died there. E ele morreu lá. And he wrote that the revolutionaries in the Spanish-speaking South America E ele escreveu que os revolucionários na América do Sul de fala espanhol, they were plowing the ocean. eles estavam arando, trabalhando no mar. You plow the ground, you can get some crop. You plow the ocean, you get nothing. Quando você ara a terra, você consegue alguma coisa. Quando você o faz no oceano, você não tem nada. So both
the reign of terror and plowing the ocean are phrases from the book of Amos which explain what happened to France, what happened to South America. Ambas as frases de Amós, de arar o oceano, o reino do terror, aconteceram na França e também na América do So Sul. the chaos of France Assim que o caos da França gave birth to Napoleon Bonaparte. deu nascimento a Napoleão Bonaparte. He was a military officer, Ele era um oficial militar, very, very capable. ele bem capaz. He brought his soldiers into Paris. Ele trouxe os seus soldados para Paris. He got rid of all the revolutionaries, established a dictatorship. Ele acabou com todos os revolucionários e estabeleceu uma ditadura. That was 1799. Isso foi em 1799. In 1804, Em 1804, he was made the ruler, the dictator, the emperor. ele foi chamado o ditador, o imperador. Simón Bolívar was born in Venezuela, Simão Bolívar nasceu na Venezuela, in one of the richest families. em uma família muito rica. He studied military science. Estudou ciência militar. He went to Spain to study further to become a military leader. Assim que mais tarde ele foi para a Espanha, estudou mais para se tornar um líder militar. In 1804, he was in Paris when Napoleon acquired full power. His power was confirmed. Em 1804 ele estava em Paris quando Napoleão chegou no seu auge. He was very impressed. Ele ficou impressionado. It was a temptation like Jesus had in the wilderness. Foi uma tentação tal qual Jesus teve lá no deserto. Satan showed to Jesus Satanás mostrou para Jesus all the kingdoms of the Roman Empire, todos os reinos do Império Romano. and he said, "These are mine. E ele disse, isso é meu. Their authority, glory, and power is mine. Toda essa glória é minha. I will give them to you. Mas eu vou dar para você. You want to be the king? Você quer ser o rei? You want to be ruler? Quer ser um governador? I'll make you a ruler. Eu vou fazer de você. You bow before me. Você tem que se dobrar diante You de mim. compromise with evil. Você tem que se comprometer com o mal. You can't become a politician unless you compromise with evil. Você não pode ser um político a não ser que você se comprometa com o mal. Jesus said, "No, thank you. Jesus disse para ele, não, muito obrigado. I do want the kingdom. Eu quero o reino. I have come here to take the kingdom, Eu vim para tomar o reino, but not from you. mas não de você. I'll bow before my Father. E eu faço através do meu Pai. He will give me the kingdom. Ele vai me dar o reino. You are the ruler. Você é o governante. You have the power to kill me. Você tem o poder de me matar. Throw me into the lion's den as you threw Daniel. Você tem o direito de me jogar na cova dos leões como você fez com Daniel. God who saved Daniel is able to save me from death. O mesmo Deus que salvou a Daniel vai me salvar da morte. So I'm going to bow before him, Então, will bow, before God the Father. mas eu vou me dobrar diante do meu Pai. We'll consider the kingdom of God later, Nós vamos considerar o reino de Deus um pouco mais tarde. because when we are talking about transforming Brazil, we are talking about how does his kingdom come to Brazil. Porque quando nós falamos em transformar o Brasil, nós estamos falando como é que o reino de Deus virá ao Brasil. How do we make Brazil a nation where God's will is done? Como nós faremos do Brasil uma nação onde a vontade de Deus é feita. But that didn't happen to Simón Bolívar. Mas isso não aconteceu com Simão Bolívar. Napoleon attacked Portugal. Napoleão atacou Portugal. Spain and England supported Portugal against France Espanha and e England. Inglaterra ajudaram Portugal contra a França. But the emperor of Portugal came to Brazil, Pedro I, Mas Dom Pedro, o imperador de Portugal, veio para o Brasil. and for the next 20, 30 years, the political
happenings in Europe created Brazil as an independent nation. E nos próximos 20, 30 anos, os acontecimentos na Europa criaram o Brasil com uma independência. At first, Brazil became an empire. Primeiramente, o Brasil se tornou um império. USA from the beginning became a nation. US? The United States of America, from day one, it became a nation, not an empire. Do primeiro dia, os Estados Unidos da América se tornaram uma nação e não um império. So what's the difference between empire and nation? Então, qual a diferença entre um império e uma nação? Keep that question. We'll get back to it, hopefully. Conserve essa pergunta, pense nela, porque mais tarde nós vamos voltar para ela. So there was intellectual confusion in Brazil from day one. Havia uma confusão intelectual no Brasil desde o primeiro dia. Napoleon was confused, Simón Bolívar was confused. Napoleão estava confuso, Simão Bolívar também. So Bolívar, a few years later, in 1807 or 1808, em 1807 ou 8, um pouco mais tarde, Napoleon invaded Spain. Napoleão invadiu Espanha. Simón Bolívar realized, Simão Bolívar realized se apercebeu that Spain will be now fighting France for many years. que a Espanha estaria lutando contra a França por muitos anos. That's why he came back to Venezuela and Colombia. Essa é a razão pela qual ele voltou para Venezuela e Began a Colômbia. revolution against Spain, Spanish Empire. E ele começou uma revolução contra o Império Espanhol, Realizing that Spain cannot defend its empire in South America. porque ele percebeu que a Espanha não podia defender o seu império na América do Sul. He succeeded in creating Gran Colombia. Ele teve êxito ao criar a Gran Colômbia, But then Spain was able to fight back. mas aí a Espanha foi capaz de lutar contra isso. Gran Colombia exploded into many nations. A Gran Colômbia explodiu em várias nações And Bolivar came to Jamaica. e Bolívar foi para Jamaica And there was an attempt at his life, an assassination attempt. e lá ele teve um tentado de assassinato contra a sua So própria he vida. fled to Haiti. Aí ele fugiu para o Haiti And it was Haiti that supported Bolivar to fight back. e foi o Haiti que ajudou Bolívar a lutar, Because Haiti was the first and actually the only country in history porque Haiti foi realmente o primeiro país na história which was both slaves and colony. que era ambos escravo e colônia, And slaves fought a successful revolution, became independent. porque os escravos lutaram com êxito e se tornaram independentes. So slavery and colonialism both ended in Haiti. Então, mas a escravidão e o colonialismo terminaram no Haiti. Brazil, USA, India, we were not slaves, we were colonies. There were slaves here, but basically nations were colonies. Havia escravos aqui, mas Brasil e Índia USA. e Estados Unidos tinham escravos, mas não eram nações escravas. Now, so Haiti was the first nation where slaves successfully fought and won. Haiti foi realmente a primeira nação onde os escravos lutaram com êxito e ganharam. But independence has done no good to Haiti. Mas não aconteceu a independência no Haiti. It is the poorest country in South America Foi o país mais and pobre Caribbeans. no Caribe. It is the difference between rich and poor in Haiti is number one. A diferença entre rico e pobre no Haiti é a número 1. Colombia is the second most divided country. Colômbia é o segundo país mais dividido.
here in the northern states of Brazil, you also have a big difference between rich and poor. Aqui nos estados do norte do Brasil, você também tem uma grande diferença entre o rico e o pobre. So anyway, at that time, Haiti's support to Bolivar succeeded in ending the Spanish Empire in most of South and Central E America. naquela época, quando o Haiti ajudou Simão Bolívar a quebrar esse colonialismo, eles tiveram êxito com isso. But independence is not freedom. Mas independência não é liberdade. Independence has not allowed you for 200 years even to build railway lines. Independência não permitiu a vocês que em 200 anos construíssem a sua vida. It does not equal transformation. E também não é igual à transformação. So the question is, what does equal transformation? A pergunta é, o que é igual à transformação? Again, today I'm only whetting your appetite. Então, hoje eu somente estou incentivando o seu apetite, Hoping that you will come back to find the answers. esperando que você vai querer encontrar as respostas. But let me go to the heart of the issue why the French Revolution failed. Agora, deixa eu ir no âmago da questão com respeito à Revolução Francesa. So part of some of this history that I have mentioned Parte dessa história que eu contei para vocês is simply to underline that it is because of what was happening in Spain and France and Portugal that you became a free nation. é simplesmente para relatar que aquilo que aconteceu na Espanha, França, você se tornou uma nação livre. That's a good thing, Isso é algo bom, but it's not sufficient thing. mas também não é suficiente. Because you have actually accepted the foolishness of the French ideas. Porque você aceitou a plenitude das ideias francesas. Your universities have accepted the foolishness of the Russian ideas and the French ideas. E também aceitou a totalidade da Revolução Russa, das ideias francesas. Você adotou isso. Why is it foolish? Porque isso é uma bobagem. For many years, I worked with the poor in central India. Por muitos anos, eu trabalhei com os pobres na Índia Central. A girl came to volunteer with us. Uma garota veio como voluntária para trabalhar She was conosco. from a Hindu family, completely secular, Ela é de uma família hindu, totalmente secular, very intelligent, muito inteligente, very bold, corajosa very able. e muito capaz. She believed that all human beings are equal. Ela cria que todos os seres humanos são iguais. Male and female are equal. Homem e mulher são iguais. Even though we can't observe it scientifically, equality is not observable. Ainda que nós não podemos observá-lo cientificamente, porque equalidade não é observável. So I'll close in 10 minutes with this one illustration. Eu vou terminar agora nos próximos 10 minutos com uma To ilustração, help you understand the problem of the French Revolution. para que você entenda o problema da Revolução Francesa. So she believed that although scientifically we cannot prove that male and female are equal, E ela dizia que nós não podemos provar cientificamente que homem e mulher são iguais. I believe they are equal. Eu creio que eles são iguais. This means Isso quer dizer que that when a husband and a wife get married, quando o Man and homem e a a woman get mulher married. se casam, there should be no headship of husband. Husband should not be the head. o homem não deve ser a cabeça. If they have any differences, Se eles têm alguma diferença, they should talk about it and resolve it through rational discussion. eles devem conversar e discutir racionalmente, As we do in parliament. como nós fazemos no We parlamento. debate, we don't kill each other. Você debate, você não mata um ao outro. And whoever has better evidence, better arguments, wins. E quem tem melhor evidência, melhor argumento, ele prevalece. So
we try and change each other's mind through arguments. E aí a gente tenta mudar a mente de um do outro através de argumentos. Well, she got married, Quando ela se casou, and unfortunately, her husband was equally intelligent. infelizmente, o marido dela também era igualmente inteligente. So that's both of them were lawyers. É, That's saying that both of them were brilliant lawyers. é, Not in reality, but metaphorically. não em realidade, mas metaforicamente, digamos. So when they disagreed, Quando eles discordavam, both presented their arguments. ambos apresentavam seus argumentos. Both presented the evidence. Ambos apresentavam And as they were evidências. E eram brilhantes. But whose idea are you going to believe? My- Both are convinced that I'm right, she's being irrational, or he's being emotional and irrational. E qual ideia prevaleceria? Porque ela dizia, eu estou certa, ele está sendo irracional. Ele dizia, eu estou certa, ela está sendo irracional. So they couldn't resolve their differences. Eles não podiam resolver as suas diferenças. They had to go to the judge. Eles foram para o juiz. The judge heard both of their arguments, O juiz escutou ambos os argumentos. and he was tired. He got exasperated. E o juiz estava cansado e se exasperou um He pouco. said, "You are too intelligent, E ele disse, vocês são muito so you inteligentes. can't live together. Vocês não podem viver juntos. I'll give you divorce. Eu vou dar o divórcio para vocês. Otherwise, you'll spend the rest of your life arguing, fighting." Senão vocês vão gastar o resto da sua vida argumentando e brigando. The point is O ponto é, that human reason by itself a raciocínio humano em si mesmo is incapable of keeping two lovers together. não é capaz de deixar duas pessoas que se amam juntas. Let alone have a parliament work successfully to develop a country. Deixemos então que um parlamento trabalhe de maneira com êxito para desenvolver um país. That's why people who elect parliaments turn against their own governments. Essa é a razão pela qual as pessoas que elegem um parlamento, ao final se tornam They contra os seus turn próprios against their own governos. presidents. Eles se voltam contra os seus próprios presidentes. Because the French Revolution was based on enlightenment. Porque a Revolução Francesa foi baseada em iluminismo. Enlightenment was an intellectual movement Iluminismo foi um movimento intelectual. which began in Paris Começou em Paris, with René Descartes. com René Descartes. He was a philosopher and a mathematician Ele era um filósofo e um matemático who said that I'm going to know the truth through my philosophy and logic. que ele disse, eu vou conhecer a verdade através da minha lógica e filosofia. I'm going to put my trust in logic, not in anything else. Eu vou colocar a minha confiança na lógica e nada mais. So I doubt if God exists. Então, eu duvido que Deus exista. I doubt that the world exists. Eu duvido que o mundo exista. I doubt you exist. Eu duvido que você existe. Maybe I'm dreaming that you are there. Talvez eu esteja sonhando que você está aí. But I cannot doubt that I'm doubting. Mas a única coisa é que eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Because doubting that I'm doubting would be self-contradictory, illogical. Porque duvidar de que eu estou duvidando vai ser autocontraditório e ilógico. Whatever is illogical cannot be true. Tudo aquilo que é ilógico não pode ser verdade. So from this he concluded Disso ele conclui that I think, therefore I am. que eu penso, logo eu sou. This was the beginning of the Enlightenment, Esse foi o começo do iluminismo, that I can know the truth with my own reason. que eu posso conhecer a verdade através da minha própria razão. But that failed. Mas isso falhou. Descartes could not prove that he exists. Descartes não podia provar que ele existia.
Many philosophers tried. Muitos outros filósofos tentaram, They failed. falharam. Today you have a situation E hoje você tem uma situação where your university is telling you que a sua própria universidade está te dizendo that your doctor says you are a female, que os os médicos dizem você é uma mulher or you are a male. ou você é um homem. Your parents says you are female. Os seus pais dizem que você é mulher. Your teachers say that you are male or a female. O seu professor diz que você é homem ou mulher. Don't believe any of them. Não creio em nenhum deles. You may be a female today, tomorrow you can choose to be a male. Talvez hoje você seja mulher, mas amanhã você pode escolher ser homem. Have you heard that? Já escutou isso? That's called gender mainstreaming. Isso aí é a ideologia de gênero. How has the Western intellectual world come to such a foolishness? Como é que o intelecto ocidental chegou a uma conclusão tão estúpida? That we don't even know if your student who has been in a high school with you for 10 years, whether that's a male or a female. Porque você não pode saber se o seu amigo que estudou com você na escola secundária por 10 anos, se é homem ou se é mulher. If teachers cannot even know the truth whether this student is a boy or a girl, se os professores não podem saber a verdade se esse é homem ou mulher, garoto ou garota, why should you believe anything that they say they know? por que vai vai crer em qualquer coisa que eles dizem que sabem? Well, my time is up. My time is up. Eu sei que o meu tempo está So terminando. I'll stop here, Eu vou parar aqui. leaving you confused, Deixar você bem confuso, hoping that you will come back tomorrow. esperando que amanhã a gente possa continuar. And we'll begin with this point. E vamos amanhã começar com esse Why ponto. did the Enlightenment fail? Por que o iluminismo falhou? And because the Enlightenment has failed, E por que o iluminismo falhou? your universities and your intellectuals are incapable of building a great Brazil. Suas universidades e seus intelectuais falharam em construir um Brasil grande. They have put their faith in something which is incapable of giving you knowledge of truth. Eles colocaram a sua fé em algo que é incapaz de dar-lhes conhecimento e verdade. Thank you very much. Muito obrigado. Você viu como essas palestras são profundas, tremendas, de verdades transformadoras que vão te levar para um outro nível, outro ciclo da vida, muito mais rico. Amém?